poderem assistir bons modelos, porque o que é bacana nessa série é que eles estão, de fato, lendo o texto e, com pequenos adereços, estão fazendo uma encenação, mas não é um teatro do ponto de vista de teu personagem. E essas coisas são simples de replicar e muito fáceis hoje de produzir. Quer dizer, eu posso produzir pequenos vídeos com a contação de história das crianças. Mas o que é legal é que elas tenham bons modelos. Como é que os atores estão jogando com a entonação de voz? Como é que eles estão trabalhando com o corpo, do ponto de vista de que a linguagem oral ela mobiliza o corpo, a voz, a expressão facial. Bom, vamos embora, que atrás vem gente. A leitura, agora a gente vai ver o outro eixo. Do ponto de vista como a gente entende hoje, se a língua não é código, leitura não é simplesmente decifrar um texto escrito, do ponto de vista de codificação, né? Decodificação. São necessários, para ler um texto, não só conhecimentos linguísticos, o vocabulário e a gramática da língua, mas também conhecimentos extralinguísticos, conhecimentos de mundo, enciclopédicos, históricos, culturais, ideológicos, enfim. São esses outros conhecimentos que estão na máquina, que está na frente do computador, né, que vão permitir fazer todas as conexões, seja com o texto que está na telinha, seja com o texto que está impresso convencionalmente. Eu queria compartilhar com vocês essa tirinha, que é do Fábio Mu e do Gabriel Bá. E, no primeiro quadrinho, vocês... Agora, não preciso mais dizer o que é, não é? Porque está todo mundo mais do que devidamente apresentado às tecnologias do passado da comunicação, né? A criança apontando pergunta: o que é isso, vovó? Né? Apontando. Só essa frase, o que é isso, vovó, é insuficiente para interpretar. Porque, se eu não tenho o contexto, eu não sei o que é isso. Isso se manifesta num sentido que está fora do texto, né? Que é o objeto. A avó responde a um telefone. E o garoto, olhem só o espanto, ele fala: não parece. Parece com o quê, então? Aí você vê uma sequência que é a observação do menino para frente, e você vai vendo uma metamorfose, né, do telefone num cachorro, que termina e pergunta um nonsense que é bacana: você já usou sua imaginação hoje? Ok? Bom, seguindo, quando a gente está trabalhando com a leitura, considerando que a leitura é diálogo, portanto, ler não é apenas identificar e recuperar informações, ler também é isso, mas ler também é compreender e interpretar o que está subentendido e refletir a respeito também daquilo que está por trás das linhas. Quer dizer, quem escreveu isso, escreveu com que propósito, com que finalidade, em que medida ele quer interferir nas minhas representações e na minha concepção. E aí eu queria compartilhar com vocês essa tirinha, uma tirinha que chama Malvados. É só para cutucar, Lilian. A primeira tirinha diz assim, está lá o personagem: minha casa será construída com a opinião de todos os internautas. No segundo quadrinho, um projeto coletivo e democrático. Estou louco para ver o desenho final. Vocês estão vendo lá o desenho final. Tarcísio, esse desenho de casinha é sensacional, né? Tudo que tem de estereótipo, não é? Para qualquer professor de artes arrancar os cabelos, não é? E vocês estão vendo que democracia, às vezes, dá uns projetos meio estranhos, a janelinha flutuando, uma chaminé, enfim. O que é bacana aqui é que tem
algo que eu vou perceber que está escrito, tá? Que é o fato que está lá, é uma casa que está sendo construída, o projeto é democrático, está lá. Eu posso estabelecer relação. Num primeiro, ele comunica, no segundo, ele explica de que modo isso vai ser produzido. Mas, obviamente, tem por trás toda uma crítica que ele está levantando em relação ao que se produz deste modo. Não vamos ser ingênuos. A posição do autor é, no mínimo, de alerta em relação a esses usos, né? Então, vamos lá. E agora eu vou falar de produção de textos escritos. Produção de textos escritos não é nome politicamente correto de redação, tá? Primeira coisa. Quando a gente fala em produção, é porque a gente está entendendo que esse processo ele é composto por fases. E, nesse sentido, para produzir um texto, a primeira coisa que é essencial é ter uma representação de situação de produção, de comunicação, baseada nos parâmetros da própria situação comunicativa. O que eu tenho que escrever? Para quem? Com que finalidade? Onde vai circular? Essas representações, elas se configuram como um problema. É uma metodologia de resolução de problema, só que é um problema retórico, de comunicação. Como eu vou fazer materializar num texto todas essas demandas? E aí eu começo a gestar, que é uma etapa de planejamento, e esse gestar pode ser tanto começar a pensar como é que eu vou organizar, ou até mesmo me apoiar em pequenos registros esquemáticos, né? O que a gente sabe hoje é que, com a plasticidade de escrever num programador de textos como o Word, fica muito mais fácil você planejar e escrever simultaneamente, porque você pode muito facilmente. E se eu colocar isso aqui primeiro? E se eu colocar isso aqui depois? Fica muito mais fácil do que era quando você escrevia no papel, que isso implicava um trabalho enorme para refazer. E depois a linearização. A linearização tem a ver com, de fato, colocar, porque o texto escrito é uma palavra depois da outra, uma linha depois da outra. Mas a linearização ela implica também tornar esse texto um objeto que vai permitir que eu edite, corte, acrescente, inverta, substitua e revise do ponto de vista de ajustes da norma à norma padrão, né? Eu não vou exemplificar, porque depois, no final, eu vou falar de um projeto, vocês vão ver um texto de criança lá. Voltei? Não é aqui. Agora eu vou falar de análise linguística. De novo, análise linguística não é nome politicamente correto para a gramática. Não é. Quando a gente está falando em análise linguística, a gente está partindo do pressuposto que estamos dando aula de língua materna. Eles são falantes de língua portuguesa. Portanto, eles têm uma gramática internalizada. Essa gramática internalizada permite que eles falem as portas estão fechadas e não portas as fechadas estão. Eles montam essas frases porque eles têm um vocabulário disponível e regras para poder combinar. Mas o que a gente vai tentar fazer na análise e reflexão sobre a língua é criar situações para que as crianças possam explicitar esse conhecimento intuitivo que ela tem, porque ela fala a língua, e aprender progressivamente a descrever e nomear os fenômenos. E aqui eu vou só chamar a atenção para a gente ver que não é apenas descrição gramatical, os diferentes conteúdos que estão envolvidos quando a gente está falando de análise linguística. Por exemplo, falar um pouquinho sobre a construção composicional dos gêneros
como é que eles começam, se desenvolvem, terminam, como é que se paragrafa, como é que se articulam as informações dentro do texto, é um conteúdo. Trabalhar as regularidades estilísticas de um gênero, quer dizer, que tipo de recurso linguístico o autor daquele determinado gênero usa para ser eficiente nesse seu projeto comunicativo. A coesão textual, que tem a ver com articular esses elementos linguísticos para que o texto, de fato, configure uma unidade. E aí a gente tem, basicamente, 2 movimentos de coesão. A de retomada, porque se o texto é uma unidade, ele é uma unidade porque ele trata de um tema, e eu vou precisar retomá-lo. E, na oralidade, a retomada normalmente é feita pela repetição do mesmo item. A escrita tem outros recursos, mas também a coesão, que articula, que estabelece conexões, né? Que cada uma dessas 2 formas de coesão usam recursos linguísticos diferentes. Sistema de escrita alfabética, também está aqui, esse eu não preciso comentar. Padrões de escrita, também não preciso comentar, porque é algo que a gente sabe, ortografia, acentuação, desde sempre é um conteúdo que se trabalha. Variação linguística, não se usa a língua de uma forma monolítica, o recurso de linguagem que eu uso para falar com um colega não é o mesmo daquele que eu uso para falar com um superior. Escrever um artigo de divulgação científica pede que eu use palavras diferentes do que aquelas que eu uso para escrever um conto. Por exemplo, se eu estou escrevendo, fazendo um decalque, e eu quero, num texto, eu não quero repetir muito a palavra sapo, não faz sentido, num conto de repetição, substituir por anfíbio. Não é? Porque não faz parte das características desse gênero, esse tipo de léxico tão técnico. E, por fim, a descrição gramatical, que são estudar unidades linguísticas abaixo do texto, que era o que a gramática faz. Porque a gramática, se você for abrir qualquer gramática, você vai ver que ela termina no período composto por coordenação e subordinação. Ela não pega nem o parágrafo como unidade. Então, também é possível estudar algumas dessas unidades. Vamos lá. Eu vou só agora traduzir isso tudo que eu falei em alguns pequenos exemplos. Por exemplo, com legenda, focando na estrutura composicional. Essa é uma foto, uma legenda que saiu recentemente, que é um zoológico na Alemanha que conseguiu ter reprodução em cativeiro do coala. Eles precisavam pesar o coala, e aí está o coala na balança com um ursinho, bichinho, um coala de pelúcia. Né? Então, a legenda diz assim: filhote de coala ganha pelúcia em zoo na Alemanha para ajudar na pesagem. E aí, uma coisa que é legal é começar a mostrar para as crianças que a legenda tem 2 partes. Uma parte que recupera o que está veiculado na imagem visual. O filhote de coala está com um bicho de pelúcia, eu estou vendo. Mas uma segunda parte, e essa, convenhamos, é a parte mais difícil para as crianças aprenderem a escrever legenda, que não faz sentido eu escrever uma legenda só com a primeira parte, mas que eu preciso também mostrar que a legenda me permite saber que isso é no zoo da Alemanha e por que esse ursinho está com esse bichinho nessa situação. Né? Bom, aqui eu vou exemplificar um trabalho cujo foco seria estudar regularidades estilísticas dos textos, dos tipos textuais. Aqui eu estou com um trechinho de um artigo de divulgação científica, e eu queria mostrar para as crianças que, nesses textos expositivos, muitas vezes eu preciso explicar coisas, porque o leitor não sabe. Como se explica? Como se descreve? Olha lá. Reparem que o que está... Tem coisas negritadas, tem coisas em vermelho, coisas em azul e coisas em verde. Né?
E em caixa alta estão os termos que, de algum modo, estão sendo adjetivados. Vejam lá. Quando piscamos, ativamos a glândula lacrimal, que fica atrás do olho e ao lado de cada olho responsável pela produção da lágrima. É a lágrima que age em conjunto com as nossas piscadelas. O oxigênio que ela contém se espalha e protege nossa córnea, uma espécie de lente, que a luz atravessa para que possamos ver. Na lágrima, ainda gorduras e sais minerais, que são substâncias protetoras para os olhos, e também para espalhá-las por toda a superfície do olho e remover partículas de poeira ou corpos estranhos que as pálpebras abrem e fecham. Aqui uma coisa legal de fazer é mostrar para as crianças que um jeito de explicar é usar frases que começam com o quê? Tem várias assim, que são explicações mais longas. Mas também é possível usar uma explicação que pode vir entre vírgulas ou isolada, como uma espécie de lente, ou começadas com D, com uma preposição, do olho, de poeira, ou com um adjetivo. Mas esse tipo de coisa é possível depois, num texto que as crianças estão estudando tematicamente. Imagine um outro texto de ciências, de um tema que a gente está estudando, que a gente remove as explicações e deixa apenas as palavras em caixa alta. Mas porque eles estão estudando, eles têm condições de completar. Porque, para completar, eles precisam conhecer para poder explicar, né? Então, aqui eu estou chamando a atenção de recursos que a língua oferece para explicar. A gente pode explicar de muitos jeitos. Com frase começada com que, com expressão começada com preposição, com coisas, explicações que vêm entre vírgulas ou travessão duplo, com adjetivos. E aqui, só um pouquinho para voltar, qualquer semelhança com de olho no estilo não é mera coincidência. Volto. Aqui, eu estou pegando um exemplo relacionado à coesão textual. E é um trechinho de uma matéria que circulou, se não me engano, 2 semanas atrás, na Folhinha, falando sobre uma pesquisa que descobriu por que os mosquitos sobrevivem a tempestades. E esse parágrafo de abertura dizia assim: uma única gota de chuva pode ter até 50 vezes o peso de um mosquito. Se o inseto tivesse o tamanho de uma criança, isso seria o equivalente à gota ter o peso de um carro. Já imaginou voar em meio a um temporal com vários carros caindo na sua cabeça? E aqui eu só queria chamar a atenção para vocês verem como esse parágrafo escrito numa publicação para criança não é tão simples assim. Esse inseto que aparece na segunda frase, ele retoma o mosquito, né? Não é qualquer inseto, é o mosquito, nesse caso aqui. Mas, ao mesmo tempo que ele retoma, ele informa. Porque, se o leitor não sabe, ele fica sabendo que o mosquito é um inseto. E, em seguida, reparem que a frase diz assim: se o inseto... O autor está fazendo uma analogia para a criança poder perceber o que significa essa relação de 50 vezes o peso. Ele diz assim: isso encapsula tudo aquilo que está em vermelho. Isso o quê? Uma gota de chuva que pode ter até 50 vezes o peso de um mosquito. Isso tudo é coesão. Ela tanto atua nas práticas de leitura para poder entender, mas também pode atuar para eu ajudar os meninos a evitar a repetição, por exemplo, de uma nuvem de mosquitos no texto, que vai aparecer um monte de mosquitos escritos. Eu posso trocar por um pronome, eu posso simplesmente omitir, e eu também posso usar um termo que, no caso, identifica o tipo como o inseto. Bom, seguindo. Falando de variação linguística, a mesma tirinha a mesma série de personagens do Laerte. E ele diz assim:
Capturei um rebelde, majestade. Isto é um rato. Ah, não vos deixeis ludibriar. Vede o olhar cheio de ódio ressentido dos velhacos. Aproximai vossa real orelha. Mesmo no estertor da morte, ele ainda cantarola. Morte ao tirano maldito. Tá? Reparem que vós é um pronome que está em desuso, né? Mas o Laerte escolhe vós exatamente porque ele quer produzir esse efeito de colocar esse texto na época de reis vestidos assim, não é? E o que fica engraçado nessa tirinha é que ele tem um discurso absolutamente cerimonioso, vede, vós, que faz, inclusive, o rei prestar atenção. Olha lá a cara do rei no terceiro quadrinho, ouvindo a frase, morte ao tirano maldito. Por outro lado, a gente não vai ser ingênuo de achar que essa não é uma forma também que esse subalterno ou esse príncipe, que parece um mais jovem, usa para provocar o outro, né?